Parte 2 e final do livro Treinando a Emoção para Ser Feliz, de Augusto Cury. Vá direto à essência do livro por Valéria Hora. Capítulo 5. O mais excelente mestre da emoção. Augusto Cury, nesse capítulo, fala da personalidade de Cristo, o mestre da emoção que cultivava pessoas, relacionamentos e liberdade. Cury foca na humanidade de Jesus, sua incrível habilidade para treinar a emoção humana enquanto ele viveu e andou nesta terra. Jesus amava passar despercebido, apreciava ter amigos e não admiradores que o aplaudissem. Aliviou a dor de todos que passaram pelo seu caminho, à exceção de si mesmo. A grandeza desse mestre não estava no seu poder, mas na desnecessidade de usá-lo em proveito próprio. Toda vez que pressionamos as pessoas a nos seguirem, mesmo nossos filhos, e controlamos seus comportamentos, não estamos ensinando-lhes a pensar com consciência e liberdade. Os fortes alimentam a liberdade e os fracos a desnutrem. O mestre da vida treinou a emoção humana para ser livre, para decidir com consciência. Para Augusto Cury, as maiores evidências de que Cristo foi real não estão nos achados arqueológicos e nem na existência de manuscritos antigos, mas na colcha de retalhos da sua personalidade. Treinou os homens para ser livres, conscientes e felizes. Deu liberdade incondicional para que eles repensassem suas atitudes e reescrevessem a sua história, mesmo diante dos seus mais graves erros. Jesus é a pessoa mais famosa e a menos conhecida da história. O mestre da vida sabia transitar na terra do ódio e da rejeição. Ele treinava seus discípulos a ser fortes na dor e protegidos nas intempéries sociais. O mestre da vida falou dos seus sentimentos aos seus amigos e fez longas orações ao seu Pai. Declarou sua angústia aos homens e a Deus. Desse modo, ele se preparou para suportar o insuportável. Ele nos deu uma profunda lição, mostrando-nos que para ser saudável é necessário falar a sublime linguagem do coração. As pessoas devem, em primeiro lugar, procurar seus amigos, seus professores, seus íntimos para ser ajudadas. Devem continuar tendo relacionamentos cada vez mais estreito, aberto e inteligente com Deus, independente de sua religião. Jesus Cristo atingiu o topo da saúde emocional e intelectual, e o treinamento da emoção e da arte de pensar que ele realizou enriquece todas as técnicas da educação moderna e da psicologia preventiva. Mas há situações em que certas doenças causam tantos danos à emoção e ao intelecto que obstruem a fé e destroem o ânimo de vida. Nesse caso, é necessário um tratamento, e o preconceito contra esse tratamento impõe graves riscos à saúde. Não tenha medo de falar a linguagem da emoção. Não fale com todo mundo, cultive alguns amigos íntimos e fale com eles. Nunca se esqueça de que o mestre da emoção estava há anos-luz da maturidade dos seus discípulos. Mas mesmo assim, ele falou abertamente sobre sua dor aos seus íntimos amigos. Ele poderia disfarçar e escondê-la, mas não o fez. Plante sementes. Não queira resultados imediatos. Não exija das pessoas o que elas não podem dar. Os pais e professores querem resultados imediatos, mas as sementes que plantam no inconsciente só frutificam depois de anos ou décadas. O mestre da vida, antes de sua morte, semeou a coragem no território do medo, semeou a sensibilidade no solo da intolerância, semeou a mansidão no solo da ansiedade, semeou o amor no solo da discriminação. Capítulo 6. O treinamento da emoção do mestre dos mestres. Com base na parábola da ovelha perdida, Augusto Cury, ele aponta algumas lições que o mestre Jesus nos mostra. Essa história é a de um pastor que, ao perceber que uma das suas 100 ovelhas estava perdida no deserto, ele vai atrás dela e, ao reencontrá-la, fica em júbilo.
assim como Deus fica feliz quando uma alma perdida é salva. Algumas lições. Todo ser humano passa por turbulências em sua vida, um deserto emocional. Lidar bem com isso requer um treinamento interno, uma transformação interna, uma mudança de natureza, de reedição da memória. Não é possível deletar a memória, mas é possível reescrevê-la. É possível sobrepor novas experiências onde há zonas doentias da memória. O mestre da emoção queria mostrar que não deveríamos agir ingenuamente no deserto da existência. Deveríamos aproveitar cada oportunidade para crescer. Deveríamos nos manter em sua presença e usar cada erro, cada perda, cada fracasso para nos enriquecermos. Ouvia-se a sua voz no deserto. Aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. Ele queria mudar a natureza humana com a sua própria vida. O mestre da emoção usava a técnica do DCD, duvidar, criticar e determinar, para conduzir seus discípulos a gerenciar pensamentos e a reescrever a sua história. Os seguidores íntimos do mestre da emoção viviam uma verdadeira revolução interior, conseguiam construir um refrescante oásis no árido deserto emocional. Eles aprendiam a desacelerar o pensamento e a aquietar a emoção. De muitas maneiras, o mestre da emoção usava os elementos da técnica do DCD. Ao contar uma história que confrontava os paradigmas dos fariseus, ele os encorajava a duvidar da ditadura do preconceito, a duvidar do sentimento de superioridade que os controlava, a crer e a amar o espetáculo da vida. Ao discorrer para seus discípulos que não fossem ansiosos e não gravitassem em torno de problemas futuros, ele os treinava a gerenciar os pensamentos para deixar de ser escravo das suas preocupações. Ao discorrer sobre os lírios do campo e convidá-los a beber de sua felicidade, eles os estimulava a tomar posse de uma vida feliz, contemplativa e serena. Precisamos descomplicar nossas vidas e não ser escravos de nossas preocupações. As pessoas que passam pelos desertos da vida e os superam ficam mais ricas interiormente. Duvide de que você não tenha mais capacidade para caminhar. Mas quando suas energias se esgotarem, lembre-se de que o mestre da emoção disse que alguém sairá desesperadamente do deserto à nossa procura. Deixe-se achar. Quem o mestre da vida escolheu para ser seus discípulos? Os intelectuais ou os iletrados? O orgulho e a autossuficiência infectam a sabedoria e a arte de pensar. Permita-se falar. Eu não sei qual é a solução. Eu não vejo saída. Permita que o Espírito Santo te guie, seja a sua voz. O orgulho, ele é diferente da autoestima. O orgulho, ele anula as pessoas. A autoestima, a vida e tudo que ela contém. Toda vez que considerar-se autossuficiente, você destruirá sua capacidade de aprender e não se abrirá para outras possibilidades de pensar. Sobre o clima dos seus ensinamentos, os iletrados se sentiam poetas, os miseráveis se sentiam pensadores e os angustiados se sentiam os mais felizes dos homens. Capítulo 7. A corrida pela vida. O grande encontro. O mestre da sensibilidade era diferente. Embora fosse famosíssimo, transformou os descartados de sua sociedade e seus mais íntimos amigos, ensinou-os a enxergar com os olhos do coração. Treinou-os a dar um valor inigualável à vida, mesmo que exteriormente não houvesse qualquer parâmetro para o belo. Ele vê o ser humano como um ser único, independente de sua história e dos seus defeitos. Sua humanidade é surpreendente. O mesmo desespero que o espermatozoide experimentou para fecundar o óvulo, ele teve para procurar cada ser humano. O espermatozoide não era completo sem fecundar o óvulo, e Jesus não se sentia completo sem encontrar cada um do ser humano.
Lições básicas do treinamento do mestre da emoção. 1. Treine em enxergar o mundo dos outros com os olhos deles e não apenas com os seus próprios olhos. 2. Aprenda a enxergar suas próprias limitações. 3. Valorize o espetáculo da vida. 4. Veja na arte do perdão o atributo dos fortes. 5. Fale a linguagem da emoção. Treine ser acessível com as pessoas, desça ao nível delas e crie um clima em que elas possam falar das feridas de sua alma, de suas dores silenciosas. 6. Tenha coragem, você pode atravessar o deserto da vida. O mestre da emoção convida os homens a aprender com ele, a navegar nas águas da emoção e a beber de sua felicidade e tranquilidade. O convite partia dele. A decisão de aceitá-lo é nossa. Capítulo 8. Você é insubstituível, um ser único do universo. Jesus Cristo viveu o maior romance da história. Amou desesperadamente a humanidade. Amou nossa espécie, não um grupo cultural ou religioso. Foi o maior alpinista e o maior corajoso da história. Passou por vales insuportáveis e escalou montanhas drasticamente íngremes. Amou os que não o amaram e valorizou os que o odiaram. Os riscos que se corria ao se aproximar dele eram de se contagiar com seu amor e beber de um prazer inesgotável, como um rio de águas vivas. Quando você está disposto a aprender das lições de seu treinamento, quanto que você está disposto a aprender das lições de seu treinamento? A escolha é sua. Rejeite-as ou ame-as. A vida é bela e inexplicável, mas vivê-la é uma arte. Ela nunca é uma reta, mas um caminho cheio de curvas e de obstáculos imprevisíveis. Quando você iniciou a grande corrida pela vida, foi o maior vencedor. Ganhou medalha de ouro em todas as modalidades, conquistou o pódio. Naquela época, você era frágil, mas foi forte. Hoje, você é forte e inteligente. Tem muito mais recursos para superar os obstáculos, mas se sente às vezes frágil. Você precisa descobrir que há uma força no seu espírito maior do que imagina. Que você nunca se sinta mais um número na multidão. Que tenha plena convicção de que ninguém é maior ou menor do que você nessa terra. Que jamais duvide de que, embora tenha diversos defeitos, dificuldades e momentos de insegurança, o universo não seria o mesmo sem você. Que você não tenha medo das longas noites que a vida lhe trará. Que possa aguardar sempre o amanhecer, pois o sol não deixa de brilhar para os amigos da paciência, nem para os amantes da sabedoria. Meu desejo é que você honre solenemente o espetáculo da vida e que seus dias sejam felizes mesmo diante de todos os seus desertos. Augusto Cury. Final do livro. Um abraço, Valéria Aura.